A nossa habitual conversa a seguir com Isao Agostinho, a partir de Itália. Isao, muito boa noite, bem-vindo à edição do Hora 10 de quinta-feira. Boa noite, Paulo. Boa noite também aos amigos da TPA. Ora, começamos com um dado histórico, as celebrações dos 80 anos da revolta do gueto de Varsóvia, portanto, um 19 de abril que ficou marcado para a história como o dia em que centenas de judeus se revoltaram contra os nazis. Isso lembra as memórias, mas também é um marco para evitar eventuais situações futuras. Sim, Paulo, naturalmente, né? Isto faz parte do que os alemães chamam de Erinnerungskultur, isto é, a memória ou a cultura da lembrança, a cultura da memória dos efeitos nefastos provocados pelo regime nazista contra as populações hebreias e também, muitas vezes, aos não-hebreus opositores ao regime nazista. Esta revolta dos judeus do gueto, do que passou a ser gueto hebraico, é um exemplo de determinação para a salvaguarda da liberdade e da vida in extremis, porque, como também disseste na peça, os hebreus não tinham, digamos assim, muita saída, ou combatiam para poderem eventualmente ter sucesso, ou então lhe esperava os campos de concentração e outros elementos horrorosos que vinham sendo utilizados pelo regime nazista naquele período. Esta homenagem do presidente Steinmeier é das primeiras de um presidente da Alemanha unificada após Guerra Fria, mas não é a primeira no contexto da Alemanha, porque mesmo durante a Guerra Fria, o presidente, digamos, o primeiro-ministro da Alemanha Ocidental, Willy Brandt, havia feito uma visita que ficou na história em 1970, quando se ajoelhou perante o memorial dedicado às vítimas deste massacre do gueto hebraico em Varsóvia. E também depois, muitas vezes, a chanceler alemã foi muitas vezes distinguida por ter feito também várias vezes pedidos de desculpa pelos horrores causados pelo regime de Hitler. Enfim, é naturalmente é um ato importante, não só, como disseste, pelos eventos históricos, mas também para lembrar, não é, as populações modernas dos perigos que existem decorrentes de alguns regimes ideológicos que tendem a ser muito radicais, xenófobos, e que redundam muitas vezes em homicídios, em massacres das populações tidas como distantes ou inferiores delas, e se espera que esta mensagem passe e possa ser respeitada e seguida, sobretudo pelas novas gerações, não só dos europeus, mas também de outras partes do mundo, onde se verificam atos do género. Enfim, é um momento importante para a história das relações entre os europeus e a sua população hebreia e também para o resto da comunidade internacional. Qual é o peso que o pedido de desculpa do presidente Steinmeier representa para os dois povos, sobretudo para aqueles que foram vítimas desta situação? Como pode imaginar, um pedido de desculpa não vem senão não se reconhece que foi cometido um ato que não deve ser cometido, embora aqui a culpa seja uma culpa ao nível do Estado e não ao nível, digamos assim, familiar, pessoal dos alemães, sobretudo dos alemães que não participaram dos horrores cometidos pelo Terceiro Reich.
é um peso importante, não é? Que reconhece, que revela que o governo alemão, que o Estado alemão sabe das barbaridades cometidas pelo regime nazista durante os anos da Segunda Guerra Mundial e seguramente também compromete-se a que tais atos não se repitam. Aliás, no discurso dele, do presidente alemão, também fez referência ao que está a acontecer agora na Ucrânia e apelou, não é? E fez notar dos riscos, não é, que existem de eventuais crimes do género, não é? E, mais uma vez, a acontecer no espaço europeu. É um ato de reconhecimento, de penitência, não é? Mas existe no âmbito das relações alemãs e dos polacos uma diatriba ligada a uma presumível necessidade do pagamento de indemnização dos danos provocados pela Alemanha à Polônia durante a Segunda Guerra Mundial. Em suma, é uma luta levada a cabo pelo Partido Justiça e Lei. Muitas vezes a Alemanha negou que tenha ainda dividendos ou dívidas a pagar para a Polônia em função desta conflitualidade da Segunda Guerra Mundial. Enfim, são coisas do conflito histórico que ainda continuam a ter ecos no momento atual, mas o pedido de desculpas do presidente Steinmeier, o primeiro de um presidente alemão depois da unificação em finais da Guerra Fria, tem uma importância capital, porque revela que os alemães, o Estado alemão, está consciente dos atos cometidos e está empenhado a que tais atos não se repitam. Ora, mudando de assunto, Issau, o chefe de Estado cubano, Miguel Díaz-Canel, foi reeleito para um segundo mandato. Diante do atual panorama internacional, que mecanismos tem Miguel Díaz-Canel para resolver os problemas de ineficiência do país? O regime cubano, Paulo, como sabes, está sob embargo econômico que dura desde a década de 60. E o embargo econômico implica que não tem relações comerciais importantes com o resto do mundo. E muitos estados do mundo, durante a Assembleia Geral da ONU, apelam para que os Estados Unidos levantem este embargo econômico que permita a Cuba a ter acesso, por exemplo, aos investimentos diretos estrangeiros, empregar a mão de obra juvenil e melhorar as condições de vida das populações cubanas. Sem este embargo econômico, a Cuba vai continuar a ter, digamos assim, bastante limitações de acesso a capital para poder satisfazer as suas necessidades. Vai contar, obviamente, com ajudas externas dos seus países amigos, países, sobretudo, como China, Rússia e outros grandes países com os quais tem relações históricas, para poder fazer face a essa necessidade de satisfação das necessidades da população. De resto, esta sua eleição, não é, também vem na sequência de, digamos assim, um maior empenho da sua parte, porque mesmo durante a primeira eleição ele disse que iria levar como medida de governo, como política do Estado cubano, uma espécie de um equilíbrio entre mudança e continuidade. Isso quando foi eleito em 2018, fez aberturas importantes no âmbito dos direitos civis, mas com a crise de Covid de 2020, em 2021 começou a haver grandes manifestações da juventude insatisfeita, e o que se espera é que neste segundo mandato ele possa satisfazer as necessidades das populações, da juventude, sobretudo para evitar que eles continuem a emigrar para os Estados Unidos e como única solução para os seus problemas, porque isto depois também tem implicações ao nível da composição demográfica de própria Cuba, da mão de obra
não é, ativa de Cuba, porque se os jovens saem de Cuba, o que fica em Cuba é uma classe dos pensionados que depois tem pouca influência no crescimento econômico de Cuba. De resto, as tentativas de reaproximação de Cuba com os Estados Unidos faliram, porque as aberturas lançadas pelo presidente Obama em visita a Cuba em 2016 foram anuladas pelo presidente Trump, porque se essas aberturas tivessem sido aceites, muito provavelmente levaria eventualmente à anulação parcial ou total do embargo comercial e econômico que pende sobre Cuba desde a década de 60 e permitir que ela se empenhasse digamos assim, a contribuir para não só manter boas relações comerciais com os Estados Unidos, mas também para criar oportunidades de emprego para a juventude cubana. Este embargo, o levantamento deste embargo depende única e exclusivamente dos Estados Unidos da América ou há algo que Cuba possa fazer para resolver este pendente? Bem, as razões que levaram a este embargo são razões de natureza econômica, muito menos do que políticas. Obviamente, é um embargo que foi estabelecido porque o governo cubano, que é um governo revolucionário, havia nacionalizado várias empresas pertencentes aos empreendedores capitalistas americanos, e também porque havia adotado, não é, relações muito próximas com a União Soviética, mas essencialmente foram sanções econômicas devidas às políticas comerciais de Cuba, e sob este ponto de vista é papel dos Estados Unidos levantar as sanções, o embargo imposto ao governo cubano. Aliás, esta é a percepção da comunidade internacional. Mas também, do ponto de vista de Cuba, há responsabilidades que devem ser assacadas, pelo facto de uma maior abertura política, de maiores liberdades civis e políticas, sobretudo dos dissidentes, dos chamados prisioneiros políticos. Esta era uma das condições que tinham sido apresentadas pela administração Obama a fim de normalizar as relações com Cuba. Mas creio que se esta política de Obama, que havia reconhecido muitas vezes que o embargo não levou para os direitos, não levou à realização dos direitos nem dos Estados Unidos, nem do povo cubano, enfim, se isto tivesse sido levado a cabo pela administração Trump e também pela atual administração, a situação político-econômica na ilha cubana muito provavelmente teria melhorado. Enfim, há responsabilidades de parte a parte, quer da parte dos cubanos e também dos americanos, para o clima que se vive em Cuba, sobretudo do ponto de vista econômico-social. Mas do ponto de vista político, esta é uma responsabilidade do governo cubano, que tem a legitimidade de estabelecer o tipo de regime político que quiser, não é? Muito bem. Passamos para o último tema, os Estados Unidos da América. Joe Biden reúne mais uma vez alguns líderes para refletir a energia e o clima. E neste encontro, o primeiro ponto que vamos aqui levantar é a reclamação do presidente brasileiro sobre os países desenvolvidos que, segundo ele, não estão suficientemente envolvidos. Os países nesta questão que Lula levanta, procura responsabilizar uma parte neste processo? Do ponto de vista dos Estados que mais poluem, esses são os Estados mais desenvolvidos, mais industrializados, que têm uma qualidade de vida maior. Uma pessoa nos subúrbios do Quênia emite muito menos CO2 do que um bilionário, digamos assim, em Nova York ou
ou é em Califórnia. Enfim, os países mais ricos do mundo são aqueles que mais contribuem ou que contribuíram e continuam a contribuir para a poluição da atmosfera, para os efeitos do aquecimento global. E ele pode ter dito isso em função disto, que há países, não é, que mesmo tendo atingido o nível de vida que têm graças a essas políticas que os ambientalistas consideram como poluidoras do ambiente, estejam a contribuir muito menos sobre esta problemática do combate ao aquecimento global. De resto, diga-se também aqui que o Brasil, com a floresta da Amazônia, nos últimos anos também contribuiu imenso para o aquecimento global, porque estudos da Nature revelam que em 2021 a Amazônia poluiu muito mais, isto é, emitiu muito mais gases CO2 do que absorveu. Isto em função do desmatamento e das queimadas feitas para deixar espaço para a prática da agropecuária na parte da Amazônia que diz respeito ao Brasil. E este fundo de 500 milhões de dólares que o governo americano vai dar vem exatamente para fazer com que haja uma política que desencoraje ulteriores desmatamentos e queimadas na floresta da Amazônia. Este montante soma-se aos outros de outros países europeus, sobretudo dois, que é a Noruega e a Alemanha, que são dos maiores contribuidores a este fundo, não é? E se espera que isto possa, digamos assim, ajudar o governo brasileiro, não é, a criar as condições técnicas humanas que desencorajem a prática que vinha sendo registrada nos últimos anos e deixar que a Amazônia volte a ser aquele pulmão verde do mundo, o principal pulmão verde do mundo, que acolheu desde 1960 cerca de 1/4 das emissões de CO2. E depois também aqui há uma outra floresta, que é a floresta do Congo, que é o segundo maior pulmão do mundo, que também deve ser colocado na equação. Não se sabe se existem fundos do gênero, não sei se existe um fundo floresta do Congo, que também possa beneficiar desta mesma atenção, porque é verdade que a Amazônia é a maior floresta do mundo, mas a segunda está na África Central. Se a Amazônia recebe 500 milhões de dólares, então se esperava que também a do Congo recebesse pelo menos a metade, né, para acomodar as populações e até desencorajá-las também a praticar o desmatamento e a preservação até da fauna e da flora nesta floresta africana. Mas isso não retira a importância do contributo do governo americano a este fundo e revela que, em relação à anterior administração, o atual governo brasileiro tem muita atenção, dá uma atenção muito especial a esta floresta de Amazônia e tendo em conta o seu papel, não é, na absorção das emissões de gás CO2 essenciais para o combate ao aquecimento global. Ora bem, mais de 1.000 milhões de dólares para combater as mudanças climáticas nos países em desenvolvimento é o valor também que foi anunciado por Joe Biden. Como é que este dinheiro vai incidir na prática neste processo de tentar reverter o quadro que atualmente vivemos? Inicialmente, não conheço as formas de redistribuição desses montantes, para quais países vai, quanto cada um desses países vai receber, mas penso que muito provavelmente será utilizado para a promoção das energias renováveis, para a preservação da fauna e da flora, para a acomodação ou para, digamos assim, o incentivo a uma prática ambiental
muito provavelmente as ONGs ambientalistas receberão financiamentos ou apoio financeiro no sentido de fomentarem a sua atividade de consciencialização cívica no âmbito do respeito ao ambiente. Enfim, existem depois outras práticas, não é, que só os entendidos na matéria saberão, mas é um contributo importante e aí está este apelo do presidente Lula, que diz que nem todos estão a contribuir. Os Estados Unidos deram o seu contributo, a Alemanha também dá o seu contributo importante no âmbito do Fundo da Amazônia, assim como a Noruega. Depois existirão outros países que contribuíram ou contribuem com cifras que nós não conhecemos, mas se espera que o resto dos países também adotem medidas de género, incentivando a proteção da floresta, porque um dos escudos naturais para o combate ao aquecimento global são mesmo as florestas naturais que se encontram tanto na América Latina como em África e também na Indonésia. Enfim, se esses pulmões forem mantidos, muito provavelmente hão de contribuir na absorção da emissão dos gases com efeito de estufa. E depois também é importante que, ao nível individual, cada um adote, não é, um estilo de vida mais ambientalista e mais respeitoso do ambiente, não é? E depois também a transição energética, isto é, a promoção de uma política energética que seja amiga do ambiente, não é? E aqui levaria a uma revisitação de toda uma estrutura econômica que sustenta o mundo atual. E aí parece que há muito que se lhe diga, há muito por fazer, porque, grosso modo, dessas emissões vêm da parte do Parque Industrial Mundial, além do Parque Agrícola, e se os países do mundo, todos eles, não tomarem medidas unânimes com vista a adotarem estilos ou novas formas de produção econômica e industrial, esses incentivos serão insuficientes e estes pulmões verdes do mundo sozinhos não serão suficientes para o combate ao aquecimento global. Muito bem, São Agostinho, obrigado pela abordagem de hoje. Contamos consigo em próximas ocasiões. Estamos juntos. Boa noite, Paulo. Boa noite.